Ratchet é a nova série da Netflix que tá dando o que falar, muita gente tá gostando bastante por vários aspectos e uma galera também não tá gostando nem um pouco, tomou até aquela certa raiva e ranço da produção porque ela tem uma missão complicada, né, que é contar a origem de uma personagem icônica de um filme clássico muito querido. Eu vou dar a minha opinião sobre essa produção e afinal de contas, que diabo de série é essa? Was the best decision you ever made. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar da nova série da Netflix, a Ratchet, que eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram, muitos estão assistindo, e eu fiquei curioso por ela, porque ela acaba sendo uma nova adaptação, né, uma história de origem do clássico Um Estranho no Ninho, lá de 1975, que é um filme que eu particularmente gosto demais, tenho um grande carinho. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Quem é fã, quem admira o filme, eu diria que, sei lá, 80, 90% das pessoas vão ter uma certa birra com essa série aqui por vários motivos diferentes. Eu, particularmente, gostei de alguns aspectos da série que são admiráveis de fato. Muitos aspectos de produção, principalmente, chegam ali, ó, perto da perfeição, vou falar disso, mas também em termos de roteiro, desenvolvimento, alguns personagens, algumas facilitações ali que já me incomodaram um pouco. Lembrando, é a minha experiência, você pode ter tido uma experiência completamente diferente, tá tudo bem. O Estranho no Ninho, né, o filme é a adaptação de um livro lançado no início da década de 60, dirigido pelo Milos Forman. Temos aí como protagonista o grande Jack Nicholson, e a grande Louise Fletcher faz um trabalho excepcional na pele da Ratchet, da enfermeira, da antagonista daquele filme, né? Ela é tida ali, inclusive várias listas que você vai pesquisar, o povo tem a Ratchet como uma das maiores vilãs do cinema. O menino Ryan Murphy, que é roteirista, produtor, né? O cara que mais trabalha talvez em Hollywood recentemente, porque o cara produz um monte de série, né, além da Ratchet, das mais famosas aí, né, Glee, American Horror Story, Hollywood, The Politician, fala aí mais umas 10, 15 que ele produz. Ele então se reuniu com a sua companheira, amiga Sarah Paulson, e eles produziram a origem dessa vilã tão conhecida, a Mildred Ratchet. E aí vamos lá, a série se inicia em 1947 e, convenhamos, a adaptação, o design de produção de época que eles fizeram aqui é muito, mas muito bom e convincente. Então a Ratchet chega lá, toda estilosa, botando a banca, querendo porque querendo um emprego num hospital psiquiátrico. Ah, eu sou enfermeira, eu sou a melhor, eu tenho uma reunião com o médico-chefe aí. E ela faz de tudo para conseguir esse emprego. Não é segredo nenhum, desde o início ali do primeiro episódio já fica mais ou menos subentendido que a Ratchet é uma pessoa manipuladora, misteriosa e que não dá para saber muito qual é a dela. Você vê que ela mente bastante, ela mente até demais. É um negócio que, de certa forma, até me deu uma incomodada às vezes, porque ela mentia tanto que quando ela falava a verdade, eu não sabia se era verdade. E o jeito dela, né, de conversar com as pessoas, de gerenciar as situações, de querer dar conta de tudo, é aquele lance meio Paola Bracho americana. E é interessante, né, a gente ver os procedimentos psiquiátricos, muitos deles, como a lobotomia, que estavam ali surgindo, eram novidades, estavam sendo testados. Nisso você também tem personagens, além da Ratchet, que são estranhos, misteriosos, não dá pra confiar muito neles. O primeiro episódio, se eu não me engano, é o mais violento, né? A série tem a sua violência ali, dá pra dar uma impactada, mas eu acho que o primeiro ganha, né? Aquela cena mesmo do assassinato dos padres ali é tensa pra caramba. E essas subtramas, elas vão se entrelaçando aos poucos, né? Tem coisas ali separadas que elas vão se juntando. Agora, falando uma coisa que eu
quase levantei e bati palma assistindo essa série, né? Os cenários, os figurinos, as cores, a maneira como eles trabalham as paletas de cores, a cinematografia, é um negócio bonito, caprichoso demais. Aquele hospital psiquiátrico é tão bonito que eu falei assim, literalmente, eu sou doido pra morar num hospital desse, doido. As interpretações principais são muito boas, a Sarah Paulson é uma ótima atriz e ela desempenha muito bem o seu papel. O Finn Witwer, que faz o Edmund, o malucão, o assassino, ele faz umas caras de doido, né? Ele tem uma interpretação ali que passa um certo medo. A Sharon Stone, que é uma atriz que eu gosto bastante, tá muito bem aqui, né? Ela tem aquele charme e aquela imponência que a atriz geralmente tem nas produções que participa. Destaque também para a trilha sonora bem estilo anos 50, que tá sempre presente, às vezes até um pouquinho demais, aquele negócio, né, que ó a trilha sonora. A direção também tem características bastante comuns das décadas de 40, 50, aqueles zooms constantes, né, posicionamento ali da câmera também. A história, o roteiro tem pontos interessantes em relação a alguns personagens, em relação à própria psiquiatria, eu particularmente gosto bastante. Porém, todavia, contudo, na minha experiência pelo menos, algumas decisões, alguns personagens, algumas subtramas, elas ficaram no meio do muro. Aquele negócio, uma pessoa é muito assim e de repente, de uma hora para outra, tem uma virada que a pessoa é completamente diferente, ou uma situação é muito fácil para alguns personagens. A própria Ratched, nos primeiros episódios, tudo para ela é muito facilitador. Claro que isso vai mudando no decorrer da série, mas no início ali ela faz o que ela bem quiser com o que ela bem entender. Tem algumas relações ou decisões de alguns personagens que eu acho que elas não foram tão bem desenvolvidas, elas acontecem de repente, aí eu fiquei pensando, mas será que isso iria acontecer mesmo? Será que essa pessoa faria isso? E aí muita gente reclama, quem assistiu o filme de 75, que a personalidade da Ratched lá era bem diferente dessa Ratched aqui. Claro que a gente tem que colocar um parênteses que isso aqui é uma história de origem. Ela tá se formando e tal. Com certeza devem ter outras temporadas aí pela frente. Então vamos dar esse crédito para a construção. Mesmo assim, ainda há uma contradição em algumas atitudes da personagem aqui. Isso aí tem, viu? Mas ainda assim, se você levar uma boa apenas como entretenimento, eu tenho certeza que pode ser uma agradável surpresa ainda assim de encher os olhos, principalmente em aspectos de produção. Eu dou uma nota 7 para essa primeira temporada de Ratched. Fiquei interessado ali, o que eles vão fazer na segunda temporada. Claro, numa continuação, dá para fortalecer mais o laço dessa Ratched aqui com a Ratched do filme, e também dá mais deslizes, né? Precisam tomar cuidado, mas enfim, dê uma chance se você estava em dúvida. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. You wanna have fun? Bem, a Ratched, depois de uma certa insistência, consegue a oportunidade dela para enfermeira ali do hospital. E você vê que ela consegue de maneira o quê? Manipuladora, né? Ela mexe ali os seus pauzinhos de maneira, inclusive, bem questionáveis e algumas até fortes demais. A mulher não tem muito limite. A relação dela ali com o Hanover, né, que é o médico, o chefe do hospital, também é movido bastante à manipulação. O Hanover, coitado, né? Ele come ali na mão da Ratched facilmente. Bem, a verdade é que a Ratched e o assassino de padres lá que tá no hospital, Edmund, são irmãos adotivos, né? E depois, bem depois, a gente vai ver a ligação entre eles, mas você já saca que o passado deles não foi nada fácil. Bem, enquanto isso, né, a gente tem lá os procedimentos no hospital, o Dr. Hanover, né, tentando ali os seus experimentos, por exemplo, com a lobotomia, que não dá muito certo. O próprio Dr. Hanover é um cara meio complexo, um cara que tem os seus vícios, suas inseguranças, né? Às vezes o cara, né, bota ali que ele é o chefão, mas muitas vezes ele parece ser um capachinho. Temos também a relação que começa gradualmente entre a Ratched e a Briggs, que é a secretária do governador, que já demonstra interesse na Ratched ali desde o começo, mas a Ratched, né, dá que ele chega pra lá e fala assim, você tá louca, minha filha. Como a Ratched quer por tudo salvar o irmão ali da pena de morte, né, ela começa
a tentar ali convencer, manipular de alguma forma aquele padre que sobreviveu. E aí, como ela viu uma vez o Hanover fazendo um processo de lobotomia, o que ela faz? Ela também faz uma lobotomia no rapaz. Aí eu fiquei meio assim, porque eu não sei quão complexo é você fazer uma lobotomia em alguém, mas a Ratched viu o Hanover fazer isso uma vez e ela já aprendeu. A mulher é uma gênia, né? Foi fácil demais, mas ela conseguiu fazer. Um detetive particular que tá ali no lugar onde a Ratched também tá hospedada, né? Inclusive eles têm ali uma relação bem estranha. Ele foi contratado por uma mulher ricaça, poderosíssima, para ele matar o Dr. Hanover. Porque o Dr. Hanover supostamente foi o responsável por deixar o filho dela sem os braços e sem as pernas. Mas não demora muito a gente ver que o filho da mulher é louco de tudo, né? Ele foi, na verdade, o responsável por perder ali os membros, só que o coitado do Dr. Hanover teve que sair fugido com medo da mulher, que era muito poderosa, mudou até a identidade, mas ela achou o cara. Enquanto isso, a Dolly, uma enfermeira doidinha ali do hospital, ela começa a ter uma relação bem esquisita, diga-se de passagem, com o Edmund, e mais do que rapidamente aquela relação vira num amor caloroso. Eles começam a fazer planos, etc, etc. Em contrapartida, o Hanover e a Ratched conseguem dar um fim naquele detetive que estava atrás do doutor, e a Ratched, que não é boba nem nada, começa a negociar ali com a mulher, falando assim, ó, vem cá, eu tenho uma proposta para te fazer, né? Claro que ela tá querendo money. A Ratched, não satisfeita, faz uma chantagem com o Hanover, com o médico, para transformar ela em enfermeira-chefe, deixando ali a Bucket, a enfermeira, e outros enfermeiros ali desconfiados. E também chega uma nova paciente lá no hospital que vai mudar muita coisa, que é a Charlotte, né? Que ela tem transtorno de personalidade múltipla, e o Dr. Hanover fica louco, ele quer tratar porque quer tratar a mulher. A Ratched faz o quê? Promove um bailão de arromba lá no hospital psiquiátrico, todo mundo dançando e curtindo, e é nesse momento que os jovens Edmund, o maluco assassino, irmão da Ratched, e a Dolly, a enfermeira, decidem fugir. E aí o cara mata o guardinha lá do hospital de maneira nada sutil, e a Dolly, também bem maluca, dá um tiro ali na Briggs. E a Dolly, ela fica surtada, né? Tá certo, dá pra ver que ela já era maluquinha, mas ela se revela até quase o mesmo nível do Edmund, e algumas falas dela até pior. E é nesse momento que eu acho que o Edmund, né, era aquele cara esquisitão, manipulador, assassino, mas aí perto dela ele ficou até meio, sabe, quietinho, meio bonzinho. Quando a Gwendolyn Briggs, né, que tomou o tiro, que tá interessada na Ratched, quase morre, a Ratched, ela fica, né, mais interessada, ela descobre um sentimento pela mulher. A mulher acaba se recuperando bem, ela consegue sair daquilo. Tem inclusive aquela cena que pra mim é uma das melhores dessa primeira temporada, que elas estão naquele teatro de marionetes, e aí a gente tem a revelação do passado da Ratched e do Edmund. Eles foram adotados por um casal e eles eram obrigados, forçados, né, a ter ali relações, isso mesmo, isso com eles jovens, tá? Na frente de um público em troca de dinheiro. Claro que isso impactou muito os dois, por isso que os dois não batem bem da cabeça. Cada um foi para um canto, né? A Ratched foi para um, ele foi para outro, eles ficaram separados durante um bom tempo. A Ratched sempre ali empenhada em encontrar o Edmund. Falando em Edmund, ele tá lá fugindo com a Dolly, mas a polícia chega, eles trocam tiros, estava tudo bem, mas a Dolly maluca, né, começa a atirar para todo lado. Ela acaba sendo atingida e morta, e o Edmund acaba de volta trancafiado no hospital. Nesse meio tempo, a Bucket descobre os segredos da Ratched, né? E claro que ela tem todos os motivos para usar contra elas, mas aí as duas conversam ali, se entendem e decidem tirar o Hanover do poder do hospital. A Bucket então fica responsável pelo hospital. A Ratched fala, ó, coloca o Finnegan como o enfermeiro-chefe e tal, ele merece. O Finnegan é aquele rapaz que tem metade do rosto queimado, e assim eles fazem. O Hanover, o doutor, sai fugido com a Charlotte, com aquela paciente, porque ele quer, né, ajudar, ele vê ali uma oportunidade de cuidar da mulher, de ser um negócio revolucionário,
mas dura pouquíssimo, né? Porque a Charlotte assume uma das personalidades dela e acaba matando o doutor no quarto de hotel. Bem, a Ratched, como é quase a faz-tudo da série, vai lá para resolver a situação da Charlotte e ela não é boba nem nada pela milésima vez, ela leva a cabeça do médico pra ricaça lá, falando, ó, toma aí, não era isso que você queria? E claro, leva a bufunfa da mulher. E aí nesse momento o filho da mulher ricaça, que é bem maluco, manda matar a mãe. Né? E aí ele achando que vai ficar independente, que vai herdar a grana, só que a mulher não era boba, né? Ela sabia do filho que tinha, não deixou nada para ele, pelo contrário, né? Mandou internar ele num hospital psiquiátrico ali do testamento dela, doou metade da riqueza e a outra metade deu pra macaquinha dela. Bem, aí vamos lá. O Edmund tá prestes a ir pra cadeira elétrica, em questão de poucos dias. A Ratched quer até aliviar a barra dele, né? Tentar ali aplicar umas injeções pra ele de maneira menos dolorosa. O governador, feito pelo Vincent D'Onofrio, né? Que tá muito bem, é um ator que eu gosto também. Ele tá doidinho pra queimar ali o Edmund na cadeira, só que a Charlotte, ela aparece lá no hospital com a identidade de quem agora? Do Hanover, né? Loucona e tal. E aí do nada ela fala, eu preciso cuidar do Edmund, eu preciso liberar ele pra cuidar, enfim. Aquela coisa, né? Achei meio conveniente. Foi quase que um deus ex machina pro Edmund sair fugido ali do hospital. É uma pena ali que nessa história a Charlotte acaba atirando no Finnegan, né? No rapaz, ele acaba morrendo e ela e o Edmund vão vazar embora. Bastante tempo se passa, a Gwendolyn e a Ratched estão de boa ali no México, lembrando que a Gwendolyn tá com câncer, tá passando por um tratamento, né, e a Bucket vai visitar elas, aí tem aquela cena de sonho que demora, cara, uns 10, 15 minutos para eles falarem que era um sonho. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Quando é sonho, tem que ser um negócio um pouco menor, para não enrolar e tal. Aquele sonho era só pra Ratched, né, sentir ali que o irmão tava próximo e, de fato, ele liga pra ela e fala, ó, eu vou te encontrar. O cara tava matando ali uma galera, né, tava matando umas enfermeiras e ele quer se vingar da irmã. É por isso que eu acho contraditório aquele momento que o Edmund tava mais tranquilinho, tava mais normalzinho perto da Dolly, quando na verdade o cara é um verdadeiro psicopata, né? Aí quem entregou onde a Ratched tava e tal foi aquela doidona lá do motel, que agora tá com a Charlotte também. E aí os três então vão em busca da Ratched e da Gwendolyn, fim da primeira temporada. E você? O que você achou de Ratched? Gostou bastante? Se divertiu? Teve alguns problemas na série? Como eu disse, né, é um bom entretenimento, mas tem ali as suas doses de pequenos ou médios vacilos também. Vamos ver o que vem aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui os seus comentários e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like que ajuda muito a gente também. Um grande abraço e até mais.